Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando, é óbvio, no terceiro final de semana de Avatar e na continuidade do sucesso de Zootopia 2. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Hoje mesmo eu lancei um vídeo a respeito da compra, da tentativa de compra da Paramount, da Warner ali, aquela situação toda, então dê uma olhadinha lá no meu outro canal. Vamos falar a respeito do segundo final de semana de Avatar 3, Avatar Fogo e Cinzas. O filme fez mais 64 milhões de dólares, com uma queda de 28%, que é uma queda pequena, não é uma queda excelente para a franquia, como eu falei para vocês no final de semana passado, os filmes do James Cameron, não só os filmes da franquia Avatar, como também Titanic, e outros filmes que o diretor fez, eles têm quedas muito baixas e não é diferente para esse filme. O filme teve uma queda de 28% e já chega a 760 milhões de dólares, que pode não parecer algo sensacional se você comparar com Vingadores Ultimato e etc, filmes que bateram a marca de 1 bilhão de forma muito rápida, mas não tá tão atrás assim dos seus antecessores. E o filme fez 415 milhões de dólares nos últimos 7 dias, ele tinha feito 345 na sua abertura e chega a 760, como eu disse para vocês, então ele conseguiu trazer mais 415 milhões, o que é muito raro da gente ver um filme conseguir trazer mais na sua semana do que no seu primeiro final de semana de abertura. Então o filme, ele tá conseguindo manter a tendência dos outros filmes do Avatar, só que um pouquinho atrás. E aqui eu fiz um comparativo, para vocês do segundo final de semana. O Avatar 1, lá em 2009, fez 75 milhões de dólares no segundo final de semana, contra 77 do final de semana de abertura, então uma queda praticamente irrelevante. Depois o segundo filme fez 134 na abertura e 63 no seu segundo final de semana, só que tem um asterisco que eu vou abordar com vocês, um pouquinho mais pra frente. E agora o terceiro filme, que fez 88 e 64, eu coloquei aqui embaixo quanto cada um dos filmes tinha feito em território americano até o 10º dia. Então, o 10º dia de lançamento, quanto aquele filme tinha feito. O primeiro tinha feito 212 milhões, o segundo 261 milhões e o terceiro 217 milhões. Então esse é um resultado positivo para esse terceiro filme? Óbvio que é positivo se a gente olhar o panorama geral, mas se a gente olhar somente dentro da franquia, não é o cenário ideal, porque ele está fazendo menos do que o primeiro, e o primeiro teve, ele fez um pouco mais, na verdade, só que como vocês podem perceber, do primeiro para o segundo final de semana, a longevidade do primeiro Avatar foi algo surreal, que não consegue ser replicada nem pelas próprias sequências. E também uma coisa que é importante a gente notar é que cada um dos filmes foi lançado bem próximo um do outro, mas em datas um pouquinho diferentes, depende de quando o dia 25 de dezembro caiu, porque tem toda a questão do Natal, geralmente se o Natal cai antes do final de semana, isso é positivo, porque as pessoas já estão em casa e você soma o sábado e o domingo, que pode ajudar ali nas bilheterias, então as situações mudam um pouquinho, e isso aconteceu para esse filme, então ele pode ter ainda essa vantagem, na verdade o Natal caiu na quinta-feira, a gente teve a sexta, o sábado e o domingo logo depois do Natal, que pode ter sido uma ajuda para esse filme, então possivelmente a queda poderia ter sido um pouquinho maior. Isso aconteceu mais ou menos também com o primeiro filme. O segundo teve uma situação um pouquinho diferente, mas ele trouxe muito dinheiro na segunda-feira, então não dá pra gente julgar muito bem o quanto o filme faz no seu final de semana, porque essa semana, esse período natalino é muito diferente. As pessoas podem ir aos cinemas em peso no dia 27, 28, 29, porque muita gente está em casa, muitas crianças não têm o que fazer, Vocês vão ver até pelo resultado de Zootopia 2, que conseguiu aumentar a bilheteria do final de semana passado para esse, que não dá para a gente fazer uma análise muito objetiva durante esse período. Então resta a gente esperar passar esse período para fazer análises um pouco mais aprofundadas de quanto cada filme fez. Mas no momento que eu posso fazer essa análise aqui dos 10 dias. E nesses 2 primeiros finais de semana,
O segundo filme tinha feito 880 milhões de dólares, enquanto o terceiro está com 760. Então, no mesmo período, no mercado internacional, o segundo filme estava 120 milhões de dólares à frente. Como eu estou dizendo, eu não acho que o Avatar 3 vai conseguir bater o Avatar 2, eu acho que isso está quase fora de cogitação a essa altura, mas eu acredito que ele vai ficar na marca de 1,7 até 2 bilhões de dólares. Aqui o comparativo entre os três, que eu vou manter atualizado aí no decorrer das próximas semanas. Avatar, né, com 2,9 bilhões, um resultado surreal. Avatar 2 com 2,3 bilhões, um resultado também de outro mundo. E o Avatar 3 agora com 760, por enquanto, um resultado mais mediano, né, digamos assim, porque muitos filmes atingem essa marca de 700 milhões, mas esses números vão continuar crescendo porque o filme tá agradando muita gente, mesmo que essas narrativas continuem rodando por aí, que o filme não tem relevância, que a cultura pop não liga para Avatar, o que tem até um certo sentido, né, se a gente comparar com Star Wars, com Harry Potter, etc., mas não dá para negar o sucesso desses filmes. Se tornou a primeira trilogia a bater a marca dos 6 bilhões de dólares, se eu não me engano, e tá batendo todos os recordes para uma trilogia, e a tendência é que esses recordes aumentem ainda mais, porque esse filme mal começou a sua jornada. A gente sabe muito bem que outros filmes do Avatar continuaram trazendo muito dinheiro. Eu até separei uma informação para mostrar para vocês. No sexto final de semana de Avatar 2, ele ainda estava fazendo 20 milhões de dólares. E se a gente olhar o primeiro filme do Avatar, no seu nono final de semana, ele ainda estava trazendo 23 milhões de dólares. Então, para vocês terem uma ideia da longevidade que os anteriores tiveram no seu nono final de semana, ou seja, deixa eu ver até que final de semana que era, no final de semana de 12 de fevereiro, então lançou antes do Natal, atravessou o mês de janeiro inteiro e em fevereiro o filme ainda estava trazendo 23 milhões de dólares no final de semana, o que é algo completamente surreal. Não acredito que isso vai acontecer de forma alguma com esse terceiro filme, porque não aconteceu nem com o segundo. Então eu imagino que esse filme vai ficar, né, com resultados excelentes, pelo menos pelo primeiro mês, porque o mês de janeiro é sempre muito fraco, né? Eu imagino que tanto Zootopia quanto Avatar, quanto outros filmes lançados nesse período, vão conseguir ter uma longevidade considerável. E aqui eu mostrei para vocês no final de semana passado, muitas pessoas gostaram desse quadrinho aqui falando a respeito do mercado internacional. Novamente, os dados do mercado internacional demoram um pouquinho para sair, mas eu atualizei todos que eu tinha. Todos os países tiveram variações do final de semana passado para esse, se vocês quiserem comparar, né? Tem o quadrinho lá no Clube da Bilheteria do final de semana passado, mas no mercado internacional o filme ainda está bem aquém do que ele fez em muitos países. Então na China, o primeiro filme fez 262, o segundo 246 e o terceiro agora está com 75 milhões, então ainda está muito aquém do que os outros dois fizeram. Na França, a mesma coisa, 181, 157 para 36. Na Alemanha, 166, 164, agora 29. Então eu vou pausar aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu não vou narrar, obviamente, um a um, mas vocês podem ver que na grande maioria dos países o filme está tendo uma performance bem aquém dos anteriores. É óbvio que ele ainda tem a mesma jornada que ele tem nos Estados Unidos, ele tem nos outros países, mas mesmo que ele triplique a bilheteria, na maioria dos países não vai ser o suficiente para ele atingir o que os dois anteriores fizeram. Não sei o motivo. Aqui no Brasil mesmo, né, ó, o filme está com 7,6 milhões de dólares, o primeiro fez 59 e o segundo 46. Eu, particularmente, não vi tanta gente se mobilizando para ir nas salas de cinema, como aconteceu com o primeiro e, em partes, com o segundo. E, novamente, essa é a lista que o Avatar pretende entrar, ou pelo menos tem o dever de entrar, né? Porque o primeiro filme dessa lista é Avatar, o terceiro filme é Avatar 2, então eu acho que se esse filme não conseguir entrar nem no top 10, vai ser sim uma decepção para o James Cameron e para a Disney e para a 20th Century Studios e assim por diante. Ele parece que vai produzir um filme nesse período entre o terceiro e o quarto Avatar. Ele vai dirigir outro filme, que é As Rosas de Hiroshima, né? Alguma coisa assim, não me lembro exatamente o nome, que vai ser basicamente o espelho do Oppenheimer, né? Enquanto Oppenheimer foi o lado da tecnologia, o lado da criação das bombas,
esse filme do James Cameron vai mostrar o drama do povo japonês em volta desse acontecimento trágico. Então eu acho que é uma proposta muito legal do James Cameron e eu espero que ele faça esse filme, dê uma pausa aí, faz 1 ou 2 filmes e depois volta com Avatar 4, 5, 6, 7. Então eu acredito que seja muito legal ele tomar um rumo um pouquinho diferente, porque desde 1997 que ele só faz filmes de Avatar. Então a missão número 1 é bater o filme Jurassic World, que na verdade pode até ser Zootopia 2, né, até o final da corrida de Zootopia, porque o resultado do filme está sendo fantástico. E falando de Zootopia 2, o filme no seu 5º final de semana trouxe mais 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares é um resultado muito bom no 5º final de semana de um filme, e na verdade ele cresceu 34%, então ele tinha feito bem menos do que 20 milhões no final de semana passado, o filme estava na 5ª posição com risco de cair para fora do top 5, e agora ele retornou de forma triunfal. Por isso eu falo sempre para vocês, não dá para prever o que acontece no final do ano, comecinho do ano seguinte, porque qualquer coisa pode acontecer envolvendo esses filmes, principalmente quando se trata de um filme infantil que está sendo muito bem aceito. O filme ele estava demorando um pouquinho para engrenar em território norte-americano, mas esse foi o melhor cenário possível. Inclusive, se a gente olhar semana após semana, o filme cresceu com relação à semana anterior. O filme abriu com 556 milhões, aí subiu mais 359, depois 221, depois 136, né, e chegou a 1.272, e agora 148 milhões. Então o filme tinha trazido 136, agora 148. Isso é raríssimo de acontecer, ainda mais do 4º para o 5º final de semana de um filme. Então o filme continua ganhando força, isso quer dizer que o boca a boca está sendo positivo, pessoas que foram assistir estão recomendando, ó, vai assistir sim que vale a pena. Isso não tem ponto negativo nenhum, com certeza mais um sucesso absoluto, e o filme já está muito próximo de bater Frozen 2 e vai se tornar, isso é fato, o filme vai se tornar o maior filme da história da Disney Animations, óbvio que não ajustado pela inflação, e aí o único alvo vai ser justamente o filme Divertidamente 2, que não tá tão distante assim se a gente considerar o quanto esse filme vem fazendo final de semana após final de semana. E não é só no mercado norte-americano, é no mercado mundial. E aqui eu atualizei o quadrinho das maiores aberturas na China, o filme com 1.420 chega a praticamente metade do que Vingadores Ultimato fez. Não vai bater Vingadores Ultimato, é óbvio, né? Foi a conclusão ali daquela fase do universo Marvel, então o filme tá disparado lá na frente. E eu continuo atualizando aqui para vocês as maiores aberturas do Dia de Ação de Graças: Moana 2, Zootopia 2, Frozen 2, Jogos Vorazes 2 e Frozen 1. Então a maioria dos filmes são sequências. A gente tem Zootopia 2 praticamente dominando essa lista, só falta bater o Frozen 2. E o comparativo do primeiro para o segundo: o primeiro já foi um grande fenômeno, o segundo já disparou bem na frente, pode até entrar, né, nas sequências que trouxeram muito mais dinheiro do que os seus antecessores. E aqui, curiosamente, eu estava mostrando para vocês que o filme tinha perdido força com relação aos seus colegas de estúdio, principalmente, né, grandes sequências. A gente vê aqui o 5º final de semana de Zootopia 2 foi mais do que o 5º final de semana de Os Incríveis 2, mais inclusive do que o 5º final de semana de Divertidamente 2, de Super Mario, de Moana 2, de Procurando Dory e de Frozen 2. Então é óbvio que o final de semana do Natal tem tudo a ver com isso, muito mais crianças estão livres ali para assistir um filme, mas não dá pra gente negar que foi um 5º final de semana muito bom. E aqui todas as sequências da Disney que já foram lançadas até hoje. Vou ver se eu me lembro novamente de cabeça. Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, Fantasia 2000, Detona Ralph 2, Moana 2 e agora o Zootopia 2. Ah, e teve Frozen 2 aí no meio, esqueci do Frozen 2, que também bateu 1,4 bilhão de dólares. Então, uma disputa muito boa, né? Essas sequências recentes da Disney, porque era uma coisa que a empresa não fazia, ela não lançava sequências dos seus filmes, e agora a gente tem, na sequência, digamos assim, 3 filmes bilionários muito bem sucedidos.
E pessoal, aproveitar esse final de ano, essa época natalina, para agradecer um dos maiores parceiros aqui do canal, que é o NordVPN. Com certeza o melhor VPN que eu já utilizei, é o terceiro ou quarto que eu já utilizei. É o melhor de todos, eu utilizo quase todos os dias. Eu fui viajar para os Estados Unidos, eu usei bastante o NordVPN, porque eu entrava em redes públicas e etc. Então é uma forma muito legal de trazer mais segurança para o seu computador. E o VPN ajuda a evitar phishing, golpes, malware, né? Ele protege até 10 dispositivos com uma única conta e é uma das VPNs mais rápidas do mundo e nomeada a número 1 pela TechRadar. Eu li um relatório completo, todos os benefícios, etc. E o NordVPN com certeza foi o grande destaque. E tá na promoção, você tem 73% off e 3 meses de oferta. Você tem o plano básico por R$ 7,90, o plano Plus por R$ 9,90, mais 3 meses grátis, e o plano completo somente R$ 12,90. Eu particularmente recomendo o plano completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Novamente, é um grande parceiro aqui do canal, que já está trabalhando comigo faz bastante tempo, e eu gosto de recomendar, eu não aceito muitas recomendações aqui no canal, muitas parcerias, justamente porque eu gosto de fazer parceria com produtos que eu recomendo. Então, recomendo muito o NordVPN. Se vocês quiserem, o link tá aqui na descrição. É uma forma bem legal de ajudar o canal, então o link tá aqui na descrição. E agora vamos falar do Timothée Chalamet, né, do filme Marty Supreme, de um dos irmãos Safdie, acho que é do Josh Safdie. O filme não teve aquela abertura gigantesca que muitas pessoas esperavam. O marketing do filme tá sendo bastante viral. O próprio Timothée Chalamet colocou o filme nas costas, igual o Luke fez com o Mestre Yoda. Ele tá carregando o marketing do filme. E o filme até conseguiu um resultado maior do que as previsões, mas não tão maior assim. O resultado por sala não foi sensacional. O filme abriu com 15,5 milhões de dólares. Eu até coloquei como estreante, né, como se ele estivesse iniciando agora, porque é o momento que ele tá tendo uma estreia mais mainstream. Ele cresceu em 2.662 locais lá nos Estados Unidos, né? Então ele estava tendo uma abertura bem pequena, em 4, 5 salas. Agora sim ele teve uma abertura bem grande. E o filme acabou não trazendo o que muitas pessoas esperavam pelo marketing viral. Ele subiu lá naquela redoma, na esfera lá em Las Vegas, ele fez uma música de rap, ele foi em todos os programas possíveis falar a respeito. Muitas pessoas falaram que ele tá sendo muito egocêntrico, que ele tá falando que vai ganhar o Oscar e etc. Mas eu achei legal ele dar a cara a tapa, né, digamos assim, ele falar que quer ser um dos grandes, que quer ganhar as premiações, porque é muito comum a gente ver os atores sendo tímidos, né, nesse sentido, falando que não, eu não ligo para prêmios e etc. Eu acho legal um cara que tá disposto a admitir que ele realmente se importa com isso. Mas o filme não teve aquela abertura sensacional e o filme tem um orçamento muito alto de 64 milhões de dólares, em torno de 60 milhões de dólares, e até o momento ele tem somente 28 milhões. Então, em um final de semana, vamos dizer, porque o que ele tinha feito até agora era quase irrelevante em poucas salas, mas ele conseguiu chegar a menos da metade do seu orçamento. Então isso nunca é algo positivo, né? Vocês sabem muito bem, porque todo vídeo eu falo aqui, o ideal é que o filme chegue próximo ou ultrapasse o seu orçamento já no primeiro final de semana, porque ele tem que fazer praticamente 3 vezes o que ele faz no final de semana de abertura. E aqui eu fiz uma listinha rápida de alguns filmes do Timothée Chalamet, lembrando que ele tem muitos filmes mais. Ele fez o filme, por exemplo, Lady Bird, ele fez o filme Adoráveis Mulheres, ele tem o filme The French Dispatch, eu não lembro qual que é o nome, mas é um filme do Wes Anderson, um filme legal, né? Não é o melhor do Wes Anderson, mas tem a presença também do Timothée Chalamet. E ele fez mais alguns filmes, mas aqui eu dei uma compactada até para não trazer 15 filmes diferentes, nos principais filmes da carreira dele, principalmente filmes de alto renome e filmes que ele tem um certo protagonismo. Então a gente tem, obviamente, Interestelar, um filme do Christopher Nolan, que já trouxe o Timothée Chalamet, muitas pessoas nem lembram que ele faz parte desse filme, mas foi um grande sucesso. Depois Me Chame Pelo Seu Nome, também um grande sucesso, um filme que custou 3 milhões, fez 43 milhões. Depois Duna, né, a primeira parte, que pode não ter sido um sucesso tão grande em termos de resultado, porque chegou em um momento de pandemia, mas o filme fez 411 milhões. Depois Wonka foi um sucesso enorme, fez 634 milhões.
Duna Parte 2, um sucesso absoluto. E agora a gente tem Um Completo Desconhecido e Marty Supreme, que estão mais ou menos no mesmo barco. Dois filmes que talvez não precisassem de um orçamento tão grande, né? Um Completo Desconhecido custou 70 milhões de dólares e agora o Marty Supreme 60 milhões. Ou 60 ou 70, né? Depende da fonte. Mas o filme talvez não devesse ter esse orçamento. Ele poderia ser lucrativo mais facilmente. Na quarta posição ficou o filme da Sydney Sweeney com Amanda Seyfried, o filme A Empregada. O filme fez 15,4 milhões, caindo 19%, e o filme chega a 46 milhões de dólares. Aqui eu coloquei alguns filmes da Sydney Sweeney, né? Eu tô atualizando, porque muitas pessoas estão falando que a carreira da atriz acabou e etc, por causa da propaganda que ela fez lá para American Eagle. Não acho que seja fato, eu acho que ela tomou algumas decisões ruins, mas eu acho que a carreira dela tá a uma grande decisão de voltar ao topo. A gente tá vendo uma coisa parecida aí nos últimos filmes envolvendo a Margot Robbie. Óbvio que depois do sucesso de Barbie, né, que foi um dos fenômenos aí dos últimos anos, ela teve vários fracassos na sequência. Eu considero a Margot Robbie uma atriz muito superior a Sydney Sweeney, mas eu acho que dá pra gente criar um certo paralelo entre as duas, apesar dos filmes que fracassaram da Margot Robbie serem muito melhores do que os filmes da Sydney Sweeney, novamente, na minha opinião. Ela fez aqui o Imaculada, 35 milhões, depois o Éden, fez 2,5 milhões com um orçamento de 55. Echo Valley, que é um filme legalzinho, não é um sensacional, mas é um filme da Apple TV, então não teve bilheteria. O filme Christie, que foi um fracasso, a atriz realmente esperava ganhar o Oscar, né, na participação aí nesse filme. E agora o filme A Empregada com 46 milhões. O filme teve um salto muito grande aí nas bilheterias, então eu acredito que a longo prazo, se o filme continuar no mês de janeiro trazendo dinheiro, ele tem chance sim de se tornar um sucesso, pelo menos relativo. E na quinta posição ficou o Selton Mello, o Jack Black e o Paul Rudd com o filme Anaconda. Isso mesmo, não é uma sequência, é mais ou menos uma sequência, barra sátira, barra, né, sei lá o que, com o filme de 1997. Esse é o terceiro filme da Anaconda que tem um lançamento cinematográfico em larga escala. O primeiro filme abriu com 16 milhões e fez 136 milhões de dólares com orçamento de 45 milhões. O segundo abriu com 12 milhões e fez 70 milhões com orçamento de 25, então os dois filmes foram relativamente bem sucedidos. E o terceiro filme agora, né, de 2025, que como eu falei, é uma sátira, tem o Selton Mello, né, presente no filme, o que claramente vai ser um atrativo muito grande para o filme aqui no Brasil. O filme abriu com 14,6 e tá com 43 milhões de dólares. 43 milhões normalmente, né, 43 não, normalmente, como eu falo para vocês, o filme precisa chegar próximo ou até ultrapassar o seu orçamento, e esse filme fez basicamente isso. Novamente, ele fez isso num final de semana meio inflado, né, porque é o final de semana natalino e etc, então pode não ser um sinal tão bom assim, mas eu acredito que com o multiplicador 3, o resultado vai ser sim satisfatório. Eu acredito que o filme vai ter um apelo global interessante, né? Porque Anaconda é uma franquia antiga que pode ser nostálgica para muita gente. Então, eu acredito que o filme vai ter potencial sim, apesar da abertura não ter sido tão boa. Eu imaginei que o filme fosse abrir na casa dos 20 milhões. Ele abriu bem abaixo disso. Na sexta posição ficou o filme David, que é o filme religioso, conta a história lá do Davi, é um filme da Angel Studios. Eu coloquei o quadrinho aqui da Angel Studios, o filme ainda não chegou ao seu orçamento. Ele teve um orçamento de 60 milhões e chega a 49,8 milhões de dólares. Então ainda não dá para dizer que o filme tem muitas chances de se tornar lucrativo. Se em 2 finais de semana ele não bateu nem o seu orçamento, ainda faltam, na verdade, 10 milhões para chegar nisso. Depois ficou o filme do Bob Esponja com 11,2 milhões de dólares, ou seja, na sétima posição a gente tem um filme acima dos 10 milhões de dólares, o que mostra um potencial muito grande, o que mostra o potencial das salas de cinema serem mais saudáveis no futuro, porque muitos filmes estão atraindo um público mínimo, né? Vamos dizer, 10 milhões de dólares é um final de semana razoável para a maioria dos filmes, né? Então a gente tem 7 filmes que bateram essa marca, e na verdade o oitavo filme, o Song Sung Blues, fez também próximo dessa marca, né? Fez 7,6 milhões. Então, na oitava posição, um filme trazendo 7,6 milhões,
também é algo notável. Depois, o filme Wicked finalmente conseguiu bater a marca dos 500 milhões, chegando a 503 milhões de dólares, um resultado muito aquém do primeiro filme, que fez 758, então o filme continua sendo uma grande decepção, apesar de já ter se tornado um sucesso em termos de dólares. E aqui o comparativo do Five Nights at Freddy's, que chegou a 220 milhões, então uma franquia que continua trazendo dinheiro. Eu imagino que eles já devem ter encomendado o terceiro filme, porque parece que todo filme vai conseguir trazer um lucro, são filmes mais baratos de serem produzidos e o lucro vem de forma muito rápida. Inclusive, ele já estreou em VOD, se você quiser alugar, pelo menos lá nos Estados Unidos, as pessoas já conseguem alugar para assistir. E vamos falar rapidamente agora do final de semana passado aqui no Brasil. Eu não vou repetir, porque ainda não saíram os números, então a gente continua. Avatar, Zootopia 2, Five Nights at Freddy's, A Empregada e Truque de Mestre, o terceiro ato, que não aumentou absolutamente nada aí no último final de semana. O acumulado aqui no Brasil continua o mesmo por enquanto. Eu até acho que Zootopia 2 está entrando nessa lista, mas no próximo vídeo eu atualizo para vocês também. O top 5 norte-americano continua o mesmo também. Minecraft, Lilo e Stitch, Superman, Jurassic World e Wicked 2, que Wicked 2 no próximo final de semana vai sair, porque Zootopia 2 vai ultrapassar tanto Wicked 2, quanto Jurassic World, quanto Superman, e vai atingir a terceira posição já no final de semana que vem. Aí a gente tem o top 5 global, que ainda não mudou também, a gente continua Nitsa 2, Zootopia 2, Lilo e Stitch, Minecraft e Jurassic World Renascimento, e o acumulado dos estúdios, a gente viu a 20th Century Studios saltando da 7ª para a 6ª posição. Então hoje a gente tem os Big Six nas 6 primeiras posições, liderados obviamente pela Disney. Então, como sempre, pessoal, final do ano chegando, não deixem de dar uma olhadinha no NordVPN e digam aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito desse final de semana de Avatar, Zootopia 2, Marty Supreme e etc. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.